Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as equações do primeiro grau. Um assunto aí muito importante dentro da matemática e de fácil compreensão. Querem ver? Acompanhe aqui comigo, por favor, na tela. Equações do primeiro grau. Mas antes de irmos direto para as equações do primeiro grau, o que é uma equação? Esse termo tão falado dentro da matemática. Se você for pesquisar pelo significado, a gente vai ver que uma equação nada mais é do que uma igualdade. Igualdade de quê? Uma igualdade de duas sentenças matemáticas que apresentam o que? Um ou mais valores desconhecidos, que a gente chama de incógnitas ou variáveis. Variável ou incógnita são o que? São justamente esses valores desconhecidos de uma equação, e a gente representa com letras do nosso alfabeto, isso mesmo. Aquela parte que começa a misturar letra com números dentro da matemática, mas nada de tão apavorante. Como exemplo, vamos ver se a gente realmente define o que é uma equação antes de partir para as equações do primeiro grau. Nessa letra A, 5x mais 1 igual a 3x mais 5. Isso é uma equação? A gente viu aqui ó, que para ser uma equação precisa ter o que? Precisa ter uma igualdade. Tem uma igualdade nessa expressão? Tem, a gente vê o sinal de igual bem aqui, não é isso? 5x mais 1 é uma expressão do lado esquerdo, 3x mais 5 é outra expressão do lado direito. E as duas estão se igualando. Se tiver duas expressões o sinal de igual, então nós temos uma equação. Letra B. 8x menos 10 igual a 2x mais 20. Tem o sinal de igual? Tem duas expressões? Sim, então isso é uma equação. Letra C. 7x mais 12y. Isso é uma equação? Você pode dizer sim, toda sentença matemática que tem números e letras são equação. Não. A gente viu agorinha que para ser equação precisa ter um sinal de igual. Aqui tem um sinal de igual? Não tem. Então a gente viu em aulas passadas que isso aí nada mais é do que um polinômio. 7x é um monômio, 12y é um monômio. Quando eu somo os dois, eu acho um polinômio, certo? 15a igual a 12a mais 6 é uma equação? Sim, 15a, 12a mais 6 e separados por um sinal de igual. Se tem um sinal de igual, então equação. 10y igual a 4y mais 48. Daí vai ficando fácil, né? Você vê que tem duas expressões e tem o sinal de igual, então isso aí é uma equação. 19a mais 15b mais 12c. Agora está fácil. Tem algum sinal de igual? Tem não. Se não tiver o sinal de igual, não é equação. Isso não é equação, é o que? A gente acabou de ver que se não for uma equação, for uma soma de monômios, é um polinômio. Porque 19a é um monômio, 15b é um monômio, 12c é um monômio. Quando eu somo ou subtraio os três, eu formo um polinômio, certo? De novo, 20x menos 16y mais 14z. É uma equação? Se não tem sinal de igual, não é equação. E é o que? Agora a gente já sabe. Isso aí é um polinômio. 45ax. De cara eu já estou vendo que não tem sinal de igual, então equação ele não é. É um polinômio? Também não. Nesse caso aí, como não tem soma nem subtração, tá só multiplicando, ó, 45 vezes a vezes x. Quando a gente tem só uma multiplicação de números e letras, é monômio. Passa a ser polinômio quando eu faço a soma ou a subtração, igual está aqui nessa letra G, ó. Tudo bem? Na letra I, 100x mais 25 igual a 150x menos 75. Já falei a palavra igual, né? Se são duas expressões com sinal de igual, então isso é uma equação com a variável x, não é isso? Variável ou incógnita, que é essas letras aqui que a gente chama x, y,
o A, o B, o C, isso aí não importa. Pode ser qualquer letra do alfabeto, são as nossas variáveis da equação, tudo bem? Agora vai ficando fácil. 2y mais 20 igual a 3y menos 30. Isso é uma equação? Acabei de falar a palavrazinha igual. Está aqui o sinal de igual. Então, é uma equação. 120xyz mais 70abc. Tem igual? Tem não. Então, isso aí não é uma equação. E é o que? 120xy é um monômio. 70abc é um monômio. Como eu estou somando dois monômios, então eu tenho um polinômio. 49axy tem sinal de igual? Não tem. É polinômio? Também não. Por que não é polinômio? Porque não está somando nem subtraindo. Está só multiplicando. 49 vezes A vezes X vezes o Y. Então isso aí é apenas um monômio. Tudo bem? Nessa primeira parte, o mais importante é você saber diferenciar o que realmente é uma equação, diferenciar de monômio e de polinômio. Tranquilo, não é? Se tiver um sinal de igual, mais os números e as variáveis, é equação. Se não tiver sinal de igual, tiver uma soma, polinômio. Se tiver números e letras, mas não tiver soma nem subtração, só multiplicando, então um monômio. Tudo bem até aí? Tranquilo essa parte, não é isso? Bom, então agora que a gente já sabe o que é uma equação, já vimos a definição, já sabemos reconhecer, precisa ter um sinal de igual. Então vamos passar para o próximo tópico, que é o tema da aula. Equação do primeiro grau. A gente viu somente o que é uma equação, mas é agora a equação do primeiro grau. O que seria uma equação do primeiro grau? Acompanhe aí comigo. Dizemos que uma equação é do primeiro grau quando o maior expoente da incógnita é o valor 1. Como assim? Vamos ver alguns exemplos aqui. Letra A. 4x igual a 12. Isso é uma equação? É, porque tem um sinal de igual, números, variável, no caso é a variável x, então é uma equação. Por que é do primeiro grau? Porque o maior expoente da incógnita, quem é a incógnita? É a letra, que nesse caso aqui é o x. Qual é o expoente do x aqui, ó? Quando não tem nada, o expoente é justamente o número 1. Então, se o maior expoente da incógnita for 1, a gente tem uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Letra B. 4y igual a 16. Mesma situação. A incógnita é o y, e o y está elevado a quanto? Está elevado a 1. Então, a equação do primeiro grau. 30a menos 15 igual a 45. É uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque a variável, que é o a, está elevada a 1. Então, uma equação do primeiro grau. Letra D. 9x ao quadrado igual a 81. Isso é uma equação, mas é do primeiro grau. Quem é a incógnita nesse caso? É o x. Ó. X está elevado a quanto? X está elevado a 2. Então, nesse caso aí, não é do primeiro grau, porque o maior expoente é 2 e não o 1. Essa equação aí ela seria do segundo grau. 4x ao quadrado igual a 100. Agora facilita, não é? Quem é a incógnita? É o x. X está elevado a quanto? A 2. Então, se está elevado a 2, é uma equação do segundo grau. 8y igual a 2y mais 3. Variável ou a incógnita, tanto faz, né? É o y, está elevado a quanto? Quando não tem nada aqui, ó, elevado a 1. Então, equação do primeiro grau. E agora vai ficando fácil, ó. 10a menos 8 igual a 2. Quem é a incógnita? É o a, está elevado a 1. Então, equação do primeiro grau. 10x ao quadrado igual a 1000.
Já falei a palavra quadrado, então a incógnita, que é o x, está elevado a 2. Então isso não é do primeiro grau, e sim equação do segundo grau. 40y menos 100 igual a 20. Vai direto na incógnita. Quem é a incógnita? É o y, está elevado a 1. Então equação do primeiro grau. Simples. Você olha a incógnita, olha o expoente. Se o expoente for 1, a equação é do primeiro grau. Se for um número maior do que 1, 2, do segundo grau, e assim por diante. Tudo bem? Vamos falar um pouco agora de conjunto universo e conjunto verdade. O que seria isso? Acompanhe aqui conjunto universo. Todos os valores que a incógnita pode assumir. Como assim? Olha, por exemplo, essa letra A aqui, ó. 4x igual a 12. No lugar do x, eu posso colocar quem? Eu posso colocar o número que eu quiser, não posso? No lugar do x aqui eu posso colocar 1, 2, 3, 4, o número que eu quiser. Então todos esses números que eu posso colocar no lugar da incógnita, eles são chamados de conjunto universo, representa com a letra U. Tudo bem? Agora o conjunto verdade, quem seria? Novamente, dentro do conjunto universo, que são todos os números que eu posso colocar aqui no lugar do x, ó. Quais deles que vai tornar a equação verdadeira? Por exemplo, se no lugar desse x eu colocar 1, vai ficar 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 12? Não. Se eu colocar um 2, 4 vezes 2 dá 12? Também não. E se eu colocar um 3, 4 vezes 3 dá 12? Dá, né? Então, o conjunto verdade seria o número 3, que era o que ia tornar essa equação verdadeira. Entenderam? Bem tranquilo isso aí também. A gente vai ver alguns exemplos para ficar melhor exemplificado. Conjunto universo representa com a letra U, conjunto verdade com a letra V. Alguns exemplos para facilitar. Por exemplo, aqui, ó. Dado o conjunto universo, tá aqui, ó, conjunto U, e ele está dizendo que esse conjunto é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Determine o conjunto verdade. Então o que acontece? A questão está dizendo o conjunto universo, quem é? São esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Poderia ser qualquer outros números. E está pedindo para você determinar o conjunto verdade. Então vamos lá. Na letra A, x mais 3 igual a 4. Como é que eu vou fazer isso? Pensar assim, ó. Dentro do conjunto universo, que é esse aqui, 1, 2, 3, 4. Qual desses números aqui que eu colocar no lugar do x e somar com 3 vai dar 4? Então só de olhar a gente já está vendo. Qual é? Claro que é o número 1. Então o conjunto verdade, o que vai tornar essa equação verdadeira é o número 1. Quer ver? Vamos fazer o teste de um por um, ó. No lugar do x eu vou colocar cada um desses elementos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Primeiro com 1. No lugar do x o número 1. 1 mais 3 dá 4? Claro, né? Confere. Vamos fazer o teste com os outros. Eu já podia ter parado por aí, eu já encontrei a solução. 2 mais 3 tem que dar isso aqui, ó. Tem que dar o número 4. Dá 4? Não. Dá 5. 3 mais 3 dá 4? Não. Dá 6. 4 mais 3 dá 4? Não. Dá 7, não é isso? Opa, aqui seria um 7. Pequeno errinho de digitação, mas tudo bem, sem problema. O que importa é que entre esses números do conjunto verdade, quando eu substituir, aliás, do conjunto universo, quando eu substituir, o conjunto verdade que eu encontrei foi quem? Foi o número 1. Então você escreve assim, ó, conjunto verdade com V é igual ao número 1. Mais um exemplo aqui, ó. 2y igual a 8. Qual desses números aqui do conjunto universo, 1, 2, 3, 4, que quando eu colocar no lugar do y vai dar 8? É o 1? De cara você já vê. Não. É o 2? Também não. É o 3? Não. É o 4, né? Porque 2 vezes 4 dá 8.
Então o conjunto verdade dessa equação é o número 4. Quer ver, ó? 2 vezes 1 não dá 8. 2 vezes 2 também não dá 8. 2 vezes 3 não dá 8, dá 6. 2 vezes 4, então, isso aqui é verdade, dá 8. Então, o conjunto verdade dessa equação é o número 4. 10 menos A igual a 7. Então, aqui de cabeça você já faz. Qual é o número que quando eu subtrair aqui, ó, 10 menos esse número vai dar 7? É o número 3. Então, aqui, o conjunto verdade dessa equação vai ser o 3. Ó. Vamos fazer o teste. No lugar do A, coloca cada um dos números aqui do conjunto verdade. No conjunto universo, aliás. Colocando o número 1. 10 menos 1 tem que dar 7. Não dá, dá 9. 10 menos 2 dá 8. Não dá 7. 10 menos 3. Então, isso aqui confere. 10 menos 3 dá 7. Então, 10 menos 4, 6. Então, entre os 4 números daqui do conjunto universo, quando eu substituir aqui, o que tornou a equação verdadeira foi o número 3. Então, o conjunto verdade é o número 3. Tudo bem? Então, resumindo, para a gente encontrar esse conjunto verdade, a gente pega todos os elementos do conjunto universo e substituímos na equação. E aí a gente verifica qual desses elementos que satisfaz a igualdade. Com isso você determina o conjunto verdade. Aí você pode até se perguntar: eu tenho que substituir toda a vida, todos os números para mim saber? Claro que não, né? Algumas vezes só de olhar você já sabe qual o conjunto verdade. E quando não der para fazer mentalmente, isso vai ser um assunto que a gente vai ver numa próxima aula, tudo bem? Para não ficar muito comprido aqui a nossa aula. Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês. Um abração para vocês, bons estudos e até mais.